Agora a gente vai passar para a segunda apresentação, que é o Moacir Lely Júnior. O Moacir ele é graduado em filosofia, né, licenciado, né, não licenciado, licenciado em filosofia aqui pela Rural, e o título da palestra dele é Antirrealismo e as verdades... Desculpa, li tudo errado, desculpa. Antirrealismo e alternativas não concebidas. Reconstrução e avaliação. Então, ó, são 2h42, quando for 2h52 eu te dou um toque de 10 minutos. Tá mudo. Tá mudo, moça. Desculpa, vocês conseguem me ouvir bem? Agora sim. Perfeito. Então, a minha pesquisa, né, ela se baseou pelo menos em um livro, um grande livro assim, né, do autor chamado Carl Stanford, e ela está dentro da pesquisa em filosofia da ciência em geral, assim, debate realismo e antirrealismo. Assim, eu não fiz nenhum PowerPointzinho assim para apresentar, né? Porque o intuito que eu vou considerar aqui é apresentar de forma que todos consigam entender. Então, eu não vou ficar entrando muito bem nos termos e nos detalhes, até porque eu sou péssimo em ser sucinto e aí eu ficaria aqui uns 40 minutos falando, pelo menos. E eu vou apresentar de forma bem geral que todos possam entender. Então, vamos lá. Eu me baseei, pelo menos, em três parágrafos desse livro. O intuito do autor é apresentar um desafio ao realismo científico, o qual eu vou apresentar ainda o termo de realismo científico que ele adota, e para depois apresentar uma nova concepção de ciência, que seria o instrumentalismo. Então, não vou entrar no instrumentalismo, vou ficar só no desafio que ele propõe. Antes de mais nada, para começar a discussão, é importante lembrar o que ele entende como realismo. O realismo que ele vai tentar propor um desafio é um realismo bem robusto. Seria a ideia de que nós temos científicas são verdadeiras ou aproximadamente verdadeiras. E, para além de desafiar o realismo científico, ele também tenta desafiar uma defesa do realismo científico, que seria a defesa explicacionista. Seria, por exemplo, lembrando Putnam, né, ele vai dizer que qualquer concepção de ciência diferente dessa estaria dizendo que o progresso científico seria um milagre, porque considerar que as teorias científicas são profícuas, né, elas apresentam resultados e não são pelo menos aproximadamente verdadeiras, seria algo como considerar a evolução científica como um milagre. Pois bem, nisso, ele tenta reconstruir pelo menos dois argumentos que são antirrealistas, ou seja, que desejam desafiar essa concepção de ciência, que seria o realismo científico. Esses dois argumentos antirrealistas é chamado como indução pessimista e subterraneação das teorias pelas evidências empíricas. Aí, na indução pessimista, explicando assim por geral como que ela é entendida, seria a ideia mais ou menos assim. Na história da ciência, nós temos várias teorias científicas que elas foram demonstradamente mostradas como falsas. Elas se revelaram falsas com o decorrer do tempo. Ou seja, tendo vários casos em que essas teorias se demonstraram como falsas, nós poderíamos inferir, ou seja, uma inferência indutiva, que muito provavelmente as teorias atuais que nós acreditamos serem pelo menos aproximadamente verdadeiras, elas também vão se revelar falsas no futuro. Sendo que esse argumento por si só ele é problemático, de acordo com o Stanford. Né? Ele vai citar dois problemas nele. Primeiro, que ele faz o uso de um raciocínio muito simples, que seria um raciocínio indutivo. E aí, por ser muito simples, ele é facilmente objetável. E um segundo problema nesse raciocínio, nesse argumento também, é que é muito fácil demonstrar diferenças entre nossas teorias atuais e as teorias do passado que inviabilizariam essa indução. Ou seja, as teorias do passado, como elas surgiram muitas vezes no começo da ciência e tudo mais, elas seriam facilmente demonstrada a diferença entre as nossas teorias científicas atuais e as do passado. Ou seja, isso colocaria um ponto ali na indução feita, mostrando que as nossas teorias atuais elas não poderiam sofrer desse mesmo destino, porque elas são diferentes e tudo mais. Então, eu acho que deu para entender mais ou menos o que é a indução pessimista.
e o problema que ele encontra. Partindo para o segundo argumento antirrealista, é o argumento da subdeterminação pelas evidências empíricas. Mais ou menos assim. Para todas as teorias científicas, existe pelo menos uma teoria científica alternativa a ela, que compartilha todas ou algumas das suas implicações empíricas. E, portanto, por compartilhar todas as implicações empíricas, elas não poderiam ser diferencialmente confirmadas, não. Elas não poderiam ser diferencialmente sustentadas pelas mesmas evidências empíricas. Vou dar um exemplo. Isso daí fica assim, para quem não entende, para quem não é da área de filosofia da ciência, fica meio difícil de entender. Vou dar um exemplo, mais ou menos. Imagina uma teoria T1. Essa teoria é de uma forma tal. Para essa teoria, existe pelo menos uma teoria T2 que compartilha todas as suas implicações empíricas, ou seja, as implicações como, predição, por exemplo, ela vai compartilhar. E mesmo assim, ela é totalmente diferente da teoria T1. Ou seja, como que a gente vai acreditar que a teoria T1 ela é verdadeira, sendo que existe uma teoria completamente diferente dela, que seria a T2, que compartilha essas mesmas implicações empíricas? Isso põe em xeque essa noção de verdade dessa noção de verdade aproximada que nós temos de teorias científicas, ou seja, como você vai acreditar na verdade de uma, sendo que existe outra? Esse aí é o segundo argumento antirrealista do Stanford, encontrado na história da filosofia da ciência, que ele vai citar como exemplo. Sendo que esse argumento também encontra algumas dificuldades demonstradas pelo autor. Por exemplo, não é fácil encontrar uma teoria alternativa que compartilha todas as implicações empíricas que as nossas teorias que a gente encontra na história da ciência. As tentativas feitas para formular essas teorias, elas são artificiais, como, por exemplo, ele cita a criação de algoritmos que poderia gerar alternativas a essas teorias. E a maioria dos exemplos encontrados na história, ele é baseado somente na física. Esses daí são alguns exemplos problemáticos que o Stanford vai citar. Compreendendo isso, esses dois argumentos antirrealistas e seus problemas, o autor ele vai apresentar um argumento antirrealista. Deixa eu reformular. Um argumento não. Ele apresenta um argumento, mas eu defendo na minha pesquisa que são pelo menos dois argumentos, que pode ser entendido separadamente ou conjuntamente, mas que são pelo menos dois argumentos. Aí ele vai apresentar pelo menos dois argumentos antirrealistas que desafiam essa noção de ciência que ele cita, como o realismo científico, e ele não cai nos mesmos problemas encontrados nesses dois argumentos antirrealistas. E aí ele apresenta o argumento antirrealista dele, que seria a nova subdeterminação, o que eu chamo de nova subdeterminação, né? Mas no texto ele vai chamar como subdeterminação transitória e recorrente, mesmo que isso depois pode ser entendido de outra forma. E aí tá bom. Aí ele fala, esses dois argumentos não foram suficientes para pôr um desafio real ao realismo científico, então eu vou apresentar um argumento antirrealista que realmente põe dificuldade no realismo científico. Esse argumento, ele se baseia mais ou menos assim, ele é uma subdeterminação, mas que também faz uso, pelo menos assim, no geral, dos mesmos mecanismos encontrados nos argumentos anteriores, como ele também faz uso de uma indução, até certo ponto, e também faz uso da subdeterminação. Aí ele fala, na história da ciência é encontrado diversos relatos, não somente na história da física, não somente na física, de que uma subdeterminação que é transitória e recorrente. E nessa citação que ele fala sobre isso, ele põe pelo menos uma diferença. Lembra que na subdeterminação por equivalentes empíricos, as teorias elas não poderiam ser diferentemente sustentadas pelas mesmas evidências, porque elas compartilhavam todas as suas implicações empíricas. Na nova subdeterminação vai ser diferente. As teorias científicas elas são diferentemente suportadas elas não compartilham as mesmas implicações empíricas. Ela pode ter diferença ali, mas ainda assim é uma subdeterminação. E aí, pelo menos a gente acredita que as nossas melhores teorias científicas atuais, elas são melhores do que as teorias do passado. Então, somente isso não é suficiente. E aí ele adiciona um conceito nessa discussão, que seria o conceito de alternativas não concebidas.
inicialmente é um conceito, mas depois se revelará como não somente como conceito, mas também como um argumento. E o conceito de alternativas não concebidas são aquelas alternativas que os cientistas da história e também os cientistas atuais não conseguiram concebê-las. Elas são teorias boas, digamos assim. Elas são confirmadas pelo corpo de evidências que nós temos no momento. Todas as evidências que nós temos podem sustentar elas também. E elas são teorias que realmente poderiam ser adotadas. O que acontece? Para sustentar isso, ele tem que adicionar um novo conceito, que seria o conceito de nova indução. Essa nova indução, ela se baseia na história da ciência. Ele fala que na história da ciência houve diversos relatos de que as teorias científicas, de que as transições de teorias científicas, elas surgem, por exemplo, há uma teoria científica A, e aí, subsequentemente, a gente substitui essa teoria científica A por uma B, que se demonstra melhor do que ela. Essa teoria científica B, ela estava não concebida pelos cientistas do passado, os cientistas que apoiavam a teoria A. Mas ela poderia ser sustentada pelas mesmas evidências que existiam na mesma época que existia a teoria A, que sustentava a teoria A. Ou seja, isso acontece frequentemente na história da ciência, que defende o autor. Não somente na história da física, mas também da biologia, da cosmologia e assim adiante. E o que diferencia também do problema lá encontrado na subordinação por equivalências empíricas. 10 minutos, você. E aí a nossa subordinação seria isso. Seria, pela mera existência, possibilidade de existência das alternativas não concebidas, as nossas teorias atuais estariam subdeterminadas pela mera possibilidade de existência de alternativas não concebidas. Considerando que isso acontece na história da ciência, muito provavelmente isso também acontecerá atualmente. Porque, por mais que nós não saibamos, pode existir teorias atualmente que estejam não concebidas pelos cientistas. E aí, vai ser 10 minutos. Seria... Ok. E a nossa subordinação seria pela nova indução, que é baseada na história da ciência. E aí, um segundo passo é apresentado pela existência de alternativas não concebidas. Ela coloca em xeque também o conceito chamado de inferências eliminativas, que é usado muito por realistas. A inferência eliminativa seria mais ou menos assim. Nós temos o corpo de teorias científicas. E aí, é óbvio que não pode ter muitas teorias científicas verdadeiras, já que elas são completamente diferentes e tudo mais. E aí nós precisamos eliminar teorias científicas, e ficar com uma só, que seria aproximadamente verdadeiras. Eliminando as teorias científicas que, nesse escopo de escolhas, a que resta é aproximadamente verdadeira. Já com a possibilidade de existência de alternativas não concebidas, esse instrumento inferencial de eliminação de teorias, ele ficaria problemas. Por quê? Já que nós não conseguimos conceber todas as teorias científicas possíveis nesse escopo, nós não poderíamos também inferir qual delas seria a melhor, porque a melhor poderia ficar ali sempre não concebida pelos cientistas. E aí o que eu defendo na pesquisa é mais ou menos isso. Há pelo menos 2 argumentos antirrealistas. Seria a nova indução, a nova subdeterminação e o problema das alternativas não concebidas. Existe a existência de alternativas não concebidas, que ele defende com a história da ciência, dizendo que isso aconteceu diversas vezes na história da ciência. E existe o problema das alternativas não concebidas, que seria esse problema encontrado nesse passo inferencial. Mas também é importante lembrar que a inferência eliminativa não é completamente inútil para o Stanford. Há contextos em que ela pode ser utilizada, mas contextos bem delimitados ali, excluindo as variáveis e tudo mais, ele poderia ser realmente usado. O problemático mesmo para Stanford é quando nós estamos falando de teorias fundamentais da natureza. Seja, por exemplo, o Big Bang, seria algo que é muito difícil da gente ter acesso direto a elas, e que são fundamentais da natureza, por exemplo. E aí, isso tudo é para sustentar
que é pelo menos dois tipos de interpretações que nós podemos ter do Stanford. Uma é interpretando que há esses dois argumentos, ou eles em conjunto. O Stanford também, existe um passo inferencial também aí na nova indução, ele vai falar que o problema das alternativas não concebidas ele é diferente da indução pessimista, porque a indução pessimista é baseada na falha das teorias científicas em descrever a realidade, vamos dizer assim. Já o problema das alternativas não concebidas, ela não se baseia na falha das teorias, mas ela se baseia na falha dos teóricos da ciência. Ele vai dizer que os teóricos da comunidade científica como um todo não são capazes de esgotar o espaço de possibilidades teóricas possíveis. E por isso sempre há a dúvida de que possam existir teorias alternativas que não estão sendo concebidas ou consideradas pela comunidade científica como um todo. Sendo que isso coloca um problema de interpretação. Por quê? Como deve ter ficado explicitado aqui na minha apresentação, a nova subdeterminação também baseia no conceito de alternativas não concebidas. E aí, qual é o problema? A nova subdeterminação ela se baseia também nessa fundamentação de que os teóricos da ciência eles têm déficit cognitivo que não consegue excluir todas as possibilidades teóricas possíveis, ou não? E aí, a minha pesquisa é baseada exatamente nisso. Defender que há pelo menos duas interpretações, uma interpretação considerando esses argumentos totalmente como argumentos que não se entrelacem, ou argumentos como se entrelaçados. Isso é importante na pesquisa, porque há um problema que o Stanford mesmo reconhece, que é um problema autogerado pelo conceito de alternativas não concebidas. Pelo conceito não. Autogerado pelo argumento do problema das alternativas não concebidas. Porque a própria explicação que ele dá para o argumento do problema das alternativas não concebidas pode ser uma explicação que não estava concebida por ele anteriormente. Ele, como teórico e ser humano, como todos nós somos, pode não ter considerado alternativas explicativas, ou teorias, entre aspas, alternativas para explicar esse fenômeno que ele vê na história da ciência. Aí o Stanford mesmo dá dois exemplos, dá duas soluções para esse problema. Um dele é sustentar que o que ele está fazendo ali não usa... Opa! 3 minutos. Tá. É sustentar que o que ele está fazendo ali não usa de inferência eliminativa, e sustentar que mesmo que ele estivesse fazendo uso de inferência eliminativa, não participa do contexto que é problemático, seria o contexto de teorias fundamentais da natureza. Sendo que na minha pesquisa eu tive que mostrar que essa desculpa que ele dá, nós devemos encarar com ceticismo, porque por causa justamente desse motivo. Ele não explica qual é o contexto se o contexto que ele está usando é realmente bom para fazer o uso de inferência eliminativa, caso ele esteja considerando isso, e também não explica em que momento o argumento do problema das alternativas não concebidas consegue lidar com esse problema gerado. Simplesmente ele fala, eu não faço uso de diferença eliminativa, então não há problema, e se eu fizer uso de diferença eliminativa, não é no contexto que seja problemático. Sendo que na pesquisa, com mais detalhes, eu mostro que há pelo menos dois tipos de crença que o Stanford limita ali, e esse tipo de crença, há um que é problemático, há um que não é problemático, e ele não diz se a explicação teórica que ele dá para problemas alternativos não concebidas é problemático ou não. E aí, nesse balo, o que eu fiz basicamente é elucidar os argumentos que ele traz, porque não é muito fácil, é sistemático, mas não fica muito claro na exposição dele, dizer com os argumentos que ele tem, e eu defendi que são pelo menos dois argumentos, que podem ser entendidos de três formas, pelo menos, separados, considerando essa explicação que ele dá para o problema cognitivo dos seres humanos ou não, ou conjuntamente considerando o problema cognitivo ou não também. E depois mostrar que ele não consegue lidar com esse problema autogerado tão bem como ele acha que consegue lidar. Basicamente isso.